Eu falei para Deus, Deus, eu quero ser mais aplicativo nestas cartas, Senhor. Deixai-me com as minhas concatenações lá no escritório. Eu quero ser mais prático. Deus aqui vai falar assim, através dessa carta, coisas práticas. E Ele está feliz, Ele está alegre. Então, quando você pega aqui, por exemplo, o versículo 6, o versículo 7, você tem aqui os resultados que mostram a necessidade real de uma igreja. Então, veja bem, Paulo prega 3 cultos, está entendendo, Bruno? 3 cultos, e o que acontece durante essa pregação de Paulo mostra quais são as necessidades reais da igreja. Então, eu fiz um trocadilho, quase com aplicação filosófica mesmo, para resgatar por inferência aquilo que eu quero trazer para vocês, quais são as necessidades reais de uma igreja. No versículo 6 diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A primeira coisa que eu entendo, que é uma necessidade da igreja, olha aqui para o pastor, é que a igreja precisa de referências. Vamos repetir isso no 3, 1, 2, 3. A igreja precisa de referências. Olha o que ele fala, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A igreja precisa de referência. A igreja não pode ter um corpo docente, que é o corpo que ensina, cujo a vida do corpo docente destoa da pregação, porque ela precisa de referência. É igual essas crianças que estão aqui na igreja, hoje aqui embaixo, nesta noite. 1 grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Olha o que Paulo fala assim, ó, com efeito, repita comigo, com efeito. Sabe por quê? Porque a pregação da palavra de Deus, ela produz o quê? Efeito. Ela produz transformação. Com efeito, de fato, vos tornastes imitadores nossos. E se esse homem não é referência? E se esse homem coloca com a vida em xeque a sua pregação? E se esse homem tem uma pregação muito bonita e uma vida muito torta, uma pregação muito clara e uma vida muito escura? Como que a igreja que absorveu tudo o que Paulo pregava e vivia poderia imitar Paulo se ele não tem uma vida sintonizada com a sua pregação? Então, Paulo fala, a igreja necessita de referências. Nós precisamos ser referência da igreja. Tendo recebido a palavra, repita comigo, a igreja precisa de exposição bíblica no 3. 1, 2, 3. A igreja precisa de exposição bíblica. Olha o que Paulo fala, tendo recebido a palavra. A igreja precisa de palavra. A igreja, eu tenho dito aqui no púlpito da nossa igreja, que nós estamos acostumados e gostamos de sentir, mas a igreja precisa ser convidada a pensar. O evangelho de Cristo é um evangelho racional, não é um evangelho emocional. Existem implicações do poder do evangelho que afetam e influenciam as nossas emoções, mas todo tipo de emoção que não comece com luz na cabeça é emoção vazia, é glória vã, são sutilezas muito mais categorizadas pela capacidade que o pregador tem de manipular o auditório do que propriamente uma exposição verídica. Deixa eu trocar a palavra, fatídica, que massacra a nossa carnalidade, a nossa concupiscência pelo poder da glória do Espírito Santo. Então a igreja precisa de palavra. Por quê? Porque Deus se faz revelado através da sua palavra. Então, uma igreja precisa de referência, a igreja precisa de uma exposição bíblica, posto que em meio a muita tribulação, no meio de tribulação, vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Com alegria do Espírito. Olha que coisa paradoxal. Veja, você já pensou, irmão Charles, pensa que o senhor já foi pastor de igreja? O Leonardo já foi pastor de igreja? Pastor Efigênio é co-pastor de igreja há muitos anos. Pastor Juvaci está tendo essa experiência agora esse ano. Pensa que o pastor Israel, o presbítero Alisson que está ali, pensa que você já viu alguém vir contar o testemunho dizendo, irmãos, eu estou tão alegre com tanta tribulação. Ninguém ouviu. Não, eu vou completar, porque eu estou nesse negócio desde quando o barro que escorreu na arca de Noé estava secando. Eu já vou completar 30 anos nesse negócio. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer, eu estou deslumbrantemente feliz com tanta prova. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha aqui, ó, no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha para cá, lindeza. O teu problema não pode afastar a sua alegria? Para dar glória, meu irmão. Aí você pode dar glória, aqui nós estamos na Assembleia de Deus, a igreja pentecostal. O teu problema não pode afetar a sua
Alegria. Você não tem... Olha, irmãos, escute. O crente ser alegre não é opção. É o que é? Mandamento. Só na carta de Paulo aos Filipos, 3 vezes, alegrai-vos no Senhor. Então, se eu passo a tribulação na terra, a tribulação da terra não pode afetar a minha alegria em Deus. Se a minha alegria em Deus é afetada pela tribulação da terra, então a alegria que eu sinto em relação a Ele está escravizada às circunstancialidades da minha cotidianidade. Se a minha cotidianidade determina aquilo que eu sinto, então a minha alegria não é fundamentada em Deus. Agora, se a minha alegria é fundamentada em Deus, pode passar rios, ondas, mares e ventos, eu permanecerei glorificando aquele que... Você pode dizer glória a Deus. Aí, ó, coisa linda aqui, ó. Olha aqui, ó, é do Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui o sentido. A igreja não pode se entristecer por ocasião das demandas e das dificuldades. Irmãos, quem aqui já se entristeceu? Diga glória a Deus. Quem já se enraiveceu de Deus? Diga glória a Deus. Inclusive, nesses encontros aí que eles fazem, né? Eles têm essa dinâmica lá. Eu quero tentar respeitar ao máximo, está gravando, da pessoa, né, perdoar a Deus. Eu já vi, já. Você tem que perdoar a Deus. Eu não sei o que eles querem dizer com eu tenho que perdoar a Deus, porque assim, na minha cabeça está tudo funcionando certinho. Pastor, passa para mim esse negócio aí. Como é que funciona? Eu vou passar para ti agora. Eu te liberto agora pelo poder do nome. Você nem precisa ir para esse tipo de lugar. Eu vou te libertar agora. Você vai responder essa frase: Deus não me deve nada. Vamos no 3? 1, 2, 3. Deus não me deve nada. Pronto. Vamos acabar o culto? Vamos embora? A graça do Senhor acabou. Deus não te deve nada. Deus não deve nada. Querido, faz assim comigo, ó. Olha só. Você tá... Quanto que ele te cobrou? Quanto ele te cobrou? Deus não deve nada. Nós implantamos na igreja uma cultura estupidificante, ao ponto de fazer com que nós consideremos-nos deuses e ele o nosso capacho. Vai, vem, faz, cura, tira, dá, abre, fecha. Não, irmãos. Aqui não. Aqui nós defenderemos ao evangelho genuíno de Jesus Cristo, e nessa esfera ele é o Deus e nós somos os seus servos. Ele fala e a igreja se cala. Ele se levanta e a igreja se dobra, porque a Deus seja a honra e a glória para todos sempre. É assim. Está na minha cabeça assim. Agora, se tu achar que tu tem o quilate, né? O quilate para... Não, Deus, ele me deve... Não, tudo bem. Eu estou falando... Isso em mim está muito bem definido. Deus não me deve nada. Tudo que eu recebo da parte de Deus, ele me dá por causa de sua misericórdia. Pastor, Deus vai me enriquecer. Sua misericórdia. Deus vai abrir a porta. Sua misericórdia. Deus vai estender a mão, derrubar gigantes. Sua misericórdia. Irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia, gente. Lê e não entende. Davi deu o código. Lá no fim do verso 3. Por amor do seu... Vamos de novo. Por amor do seu... Não é por causa de você. Tudo que ele faz em relação a você é por causa dele mesmo. Pronto. É assim. Então, assim, ó. De sorte que vos tornastes o modelo. Repita comigo. Tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Veja a importância aqui, presbítero Léo, dessa participação entre docência e discência. Quando no início o apóstolo Paulo falou, vocês nos imitaram tanto que agora, agindo no vosso comportamento, as demais igrejas vos imitam, porque primeiramente vós vos imitastes a nós. Você viu que não demorou 2 versículos? E a igreja que imitava agora está sendo... Está vendo? A igreja imitava, agora todo mundo está imitando ela.
Veja que importância que é uma igreja que tem uma sintonia entre docência, que é quem ensina, e discência. Aprende tanto, viu, irmão Renan? Tanto, ela aprende tanto, ela incorpora, interioriza, vivencia sobre, em, para, através de tão profundamente que ela que vivia imitando os apóstolos para se referenciar, agora se tornou referência para as demais igrejas. É a mesma coisa de eu passar um WhatsApp para Paulo, estou parafraseando para você entender. Ei, Paulo, como que eu faço? Pergunta para Tessalônica, ô glória. Ei, Paulo, como é que é? Pergunta lá em Tessalônica. Ei, Paulo, Timóteo, Silas, como é que nós vamos fazer? Vai lá em Tessalônica, ele tem um segredo. Eles têm a fonte, eles nos imitaram tanto que agora merecem ser imitados. São modelos para toda a região da Macedônia e da Acaia. Você pode dizer glória a Deus? Agora o homem está na igreja, tem 150 anos. Ele não sabe de nada. Meu Deus, ele não desenvolve nada. Ele não aprende nada. Ele não é uma esponja. Irmão, o que está acontecendo com a igreja? Que não aprende Bíblia, não aprende conhecimento, não aprende nada. A palavra de Deus nos mostra, a partir desses recursos didáticos extraídos aqui, que nós precisamos interiorizar aquilo que recebemos na igreja, ao tal ponto, para que as pessoas ao nosso lado possam imitar o nosso modelo de cristianismo e ser abençoado por isso. Você pode dizer glória a Deus? Então a igreja precisa sobressair aos percalços a fim de se tornar padrão para as demais e, consequentemente, ser imitada. Então,